Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Estamos aqui hoje com a Adriele, a nossa intérprete, tornando, não é, esta aula mais acessível. Isso é um privilégio muito grande. E aí temos também no chat, daqui a pouco ela fala com vocês, a professora Viviane Santos, que é a minha parceira, uma das minhas parceiras em língua portuguesa, não é? Então, é uma alegria estar aqui com vocês para esta aula, que é a aula de contos populares. E aí, prepara aí o ambiente e vai organizando, não é, este momento aí. E conta aí com a ajuda também dos seus familiares, não é? Para essa organização. Se você ainda não fez o seu login aí, se loga imediatamente, tá? Então, isso é muito importante. E nessa parceria que nós temos, que eu sempre falo isso, porque, minha gente, isso a cada momento que falamos e repetimos a mesma coisa, acontece algo interessante, que é o processo de conscientização. Então, nos dias que estamos vivendo, não é diferente. Nós precisamos conscientizar o outro, mas também nos conscientizar, que precisamos o tempo todo estar promovendo este cuidado para os nossos pré-adolescentes, adolescentes, crianças, bebês e também os adultos. Quem não gosta de ser cuidado? Todos nós gostamos, não é? Que o outro cuide da gente, não é? E também gostamos de perceber que estávamos esquecendo de algo e alguém chega e nos lembra, olhe, preste atenção, falta isso, faça isso. Às vezes esse faça, não é? Esse verbo imperativo, ele é assustador. Às vezes nem todos gostam de ouvir, mas é preciso ouvir. Então, é necessário falar, não é? Você já fez isso? É necessário essa pergunta. E aí esse olhar cuidadoso da família sobre os adolescentes, pré-adolescentes, é muito importante. Porque o aprendizado é para a vida toda. E aí, se não aprendermos hoje, vai ter uma falta lá no futuro. E aí o que precisamos construir hoje deve ser construído. E a escola e família, trabalhando junto com este olhar para o adolescente, para a criança, para o bebê, para o jovem, isso é muito importante. Então vamos fazer o nosso papel? Vamos nessa. Professora Viviane vai dar aquele alô para vocês aí. Oi, gente, eu já estou por aqui, ó, conectada e vou fazer a comunicação entre vocês e a professora Adriana Maria aqui no estúdio. Então, se vocês tiverem alguma coisa para dizer sobre a aula, não hesitem, tá certo? Hoje ela tem uma aula super especial sobre contos populares, eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Eu vou aproveitar o máximo daqui. Então é isso, pessoal. Ao entrar no chat, é muito importante, eu falo isso com vocês quando estou no chat e falo também na minha aula. É interessante para vocês colocarem o nome da escola, do seu professor, porque estamos aqui também nessa aula gerando uma certa aproximação. E aí é interessante esse relacionamento, conhecermos, já conhecemos algumas escolas que estão sempre conosco, como a Divino Espírito Santo, Dom Bosco e tantas outras que eu tenho este conhecimento. E temos também alguns nomes de professoras de língua portuguesa que estão também presentes, não é? Que são citadas pelos seus alunos. E isso é uma alegria muito grande para a gente que faz essa aula aqui. Então, vamos lá. O nosso conteúdo, como falei para vocês, é conto popular. Então, conto populares, porque não é um só, são vários, não é? Então, cada povo manifesta seus costumes, suas crenças, seus valores por diversos meios. Tem as danças, músicas, festas típicas, e aí?
Vocês gostam das festas que nós temos, que são as festas típicas, como São João, que é nossa, não é daqui do Nordeste. E aí, em torno dessa festa, existe tantas crenças, não é? E aí, cada histórias assim maravilhosas que são contadas de geração a geração, vivenciada pela família, e aí acontece toda aquela magia, não é? Aquela magia contagiante que envolve quem escuta. Então, quem nunca ouviu uma história contada por alguém que fez, não é, uma simpatia no dia de um dos santos que envolve essa festa de São João? Então, nós ouvimos cada história, cada detalhe, e é tão interessante ouvir, pessoal. Então, é interessante ouvir, contar. Para contarmos algo, precisamos antes ouvir. Então, eu quero, assim, desafiá-los a ouvir o que as pessoas mais experientes têm a contar, porque nós temos a responsabilidade de levar para aqueles que vêm, não é, depois de nós, esses conhecimentos, esses contos populares que foram passando de geração em geração. E aí a nossa geração precisa ouvir contos, não é? Também. Então, encorajo a tia, a avó, o avô, o tio, o responsável a contar, a lembrar. Vocês sabiam que quando lembramos, tentamos lembrar o que ouvimos, esse processo é tão importante para a nossa memória, para o nosso cérebro. Então, vamos praticar isso, gente, vamos fazer isso. Isso é legal, tá? Então, esses contos também representa, essa aula também, não é, representa os artesanatos também que são feitos muitas vezes em torno de uma crença. E existem objetos, eu não trouxe nesta aula, mas existem objetos que a construção desse objeto, desse artesanato, tem uma história, tem um poder, uma magia, e aí tudo isso é importante, tem um significado muito grande, né, para um povo, para uma determinada região. Formas de falar, gestos, narrativas populares. Então, cada povo tem o seu jeito de falar. Já falamos isso na aula de variação linguística e falamos todas as vezes que é necessário, né? Gestos, cada pessoa tem o seu jeito de comunicar algo. E isso deve ser respeitado, não é? Porque é uma particularidade de um povo ou de alguém que está falando algo. Os contadores de histórias, de quem essas narrativas foram ouvidas, são agricultores, cozinheiras, estudantes, jardineiros, com idades entre 12 e 75 anos. Vocês percebem aqui que existe, não é? Identificações quando nós estamos lendo aqui, não é? São agricultores, pessoas da roça que muitas vezes não têm um nível, um grau de escolaridade alta, mas eles conseguem ser contadores de história. E é tão gostoso ouvir, perceber essa particularidade deles. E aí, um estudante pode ser um contador de história? Claro que sim. Uma profissional da cozinha pode, uma cozinheira pode sim, não é? Um jardineiro, como é bom. Vocês já se imaginaram a beleza que é Eu Amo Jardim? Imagine você ouvir a história de alguém que cuida de um jardim. Você ouvir alguém contar essa história. É maravilhoso. Então, você pode ser um contador de história. Você também, não é, seja com 12, com 13 anos, mas também você que tem 40, 50, 70, 60 anos, pode ser sim um contador de história. Então, rememora aí as histórias que você sabe e conta, passa essa riqueza para
a sua geração de hoje, para que esta geração passe para os outros que virão atrás de vocês. Então, a tecnologia chegou com muita força e isso é muito bom, mas essas histórias serão sempre acolhidas no nosso coração, não é verdade? Então, vamos seguindo. Eles representam um Brasil cheio de mistérios e curiosidades. Ao registrar por escrito essas histórias, Câmara Cascudo preocupou-se em não modificar a linguagem utilizada pelos contadores de forma que mantivesse a originalidade e a tradição oral do conto. É comum haver contos populares semelhantes em locais distantes. Câmara Cascudo menciona vários casos no livro Contos Tradicionais do Brasil, como o conto O Marido da Mãe d'Água, do Rio Grande do Norte, que tem versões africanas e europeias. Vejam só, um escritor, não é? Renomado escreve um conto e aí interessante é que tem uma versão africana e outra europeia, não é? Dando a possibilidade de os leitores desfrutarem de duas versões. Isso é maravilhoso. Isso demonstra que os contos tradicionais, mesmo tendo características locais, abordam questões universais de grande interesse coletivo, como amor, vida, morte, astúcia, esperteza, entre outras. Então, vocês percebem que contos populares têm tem toda a relação também com fábula, e é interessante, não é, pessoal? Essa relação. Contos populares são narrativas de tradição oral que registram costumes, ideias e julgamentos de um povo ou de determinada cultura. Então, o conto, ele já abrange outras dimensões também, não é? É o que percebemos com estas informações. Uma das características frequentes nos contos populares é a presença de seres com poderes sobrenaturais, palavras mágicas, feitiços, encantos e crendice. E aí, envolve crença ou não envolve? Envolve, não é? Então, quando se trata dessas características, envolve tudo isso. E quem aqui não gosta de contar aquelas histórias ou histórias, não é? Assombrosas que muitos conhecem. E aí é interessante porque cada um tem uma reação, não é? Cada um tem um nível de crença, cada um está naquele dia que está vivenciando um sentimento, não é? Seja ele qual for. E aí tem dias também que você não quer ouvir história nenhuma. Não é? Você está totalmente recolhido dentro de si e não quer ouvir nenhuma história que vai lhe causar riso. Mas tem dia que é tão gostoso ouvir uma história, não é? E aí aproveita esse momento que você tem, seja ele com o seu vizinho, não é? Que é de confiança, seja com o seu avô, com o seu tio, que é mais experiente do que você. É só uma dica, tá, pessoal? Então, muitas vezes, perdemos muito tempo sozinho. E tem alguém, ou sozinha, e às vezes tem alguém do nosso lado que está precisando de companhia e tem algo a passar para a gente. Tem um conhecimento, algo a nos transmitir. Então, nós temos algo a transmitir para alguém e alguém também tem algo a nos transmitir. Então, isso é muito importante, ver a vida, vivenciar a vida dessa forma. Sabe por quê? Porque a vida é um aprendizado constante. E quando nos abrimos para este aprendizado, algo acontece. Não só na nossa vida, mas também na vida do outro. Fica a dica, tá? Os contos populares são textos que têm relação com a memória e com a cultura de uma comunidade.
Então, vocês percebem aqui a palavra memória, que eu já citei para vocês? A memória. Então, para se existir uma memória constante, não é, dos contos, é necessário esse exercício da contação de história. Não é? Então, nós precisamos eternizar esses contos, contando para nossa geração, para que esta geração conte para as próximas gerações. E aí, professora Viviane, temos alunos aí interagindo ou não? Oi, professora Adriana. A gente tem sim alunos acompanhando aqui a sua aula. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui no chat, ele deu uma sumidinha, mas fiquem aí, tá certo? Daqui a pouco eu volto no chat. O que eu gostaria de lembrar aqui também é que nos contos populares a gente sempre tem como se fosse uma áurea de mistério, né? Porque eles trabalham muito com essa criação aí de um imaginário, uma história que aconteceu e que as pessoas criam para, às vezes, assustar, às vezes, intrigar, manter as atenções. Então, a gente sempre tem, assim, o mistério e poucas coisas são reveladas ao longo da narrativa. Às vezes, a gente tem personagens que nem nome próprio possuem, né? São só um tipo. E por isso que a professora falou que o conto popular vai se aproximar da fábula, né? Porque a fábula também tem essa característica de usar os animais como um tipo para falar das dores, das emoções, das situações que só os seres humanos são capazes de sentir. Então, é interessante como há essa ligação entre os dois. A diferença vai ser que os contos populares a fábula também, mas os contos populares estão muito ligados à oralidade. Então, às vezes, os desvios da norma padrão são muito comuns, né? Porque você está falando, você está contando uma história. Então, fica também a cargo da linguagem do contador, de como ele vai transmitir essa mensagem para o seu público, tá certo? Então, as influências da oralidade dele, da discursividade dessa pessoa também vão influenciar. Isso aí, professora Viviane. Então, os contos representam isso. Essas narrativas são, em geral, contadas oralmente em situações informais, em uma reunião de familiares e amigos. Muitos contos populares procuram transmitir um ensinamento por meio da história que é narrada, como a professora Viviane falou. No início, os contos populares eram transmitidos de geração em geração por meio da oralidade somente. Com o tempo, os estudiosos e pesquisadores passaram a divulgar esses contos orais, utilizando outro tipo de registro, o escrito. Então, vocês percebem que com o tempo foi se inovando, não é, pessoal? Então, se as pessoas não contarem, tem esses contos escritos. Então, olha aí o incentivo da leitura. Precisamos ler, reler, não é? Escrever, reescrever, contar, recontar. É necessário esse exercício diário. Vamos ouvir as histórias sobre um personagem que se destaca nos contos populares. Existem várias versões e adaptações dos casos contados dessa personagem, que conquistou o mundo pelas suas peripécias e aventuras. Vamos ler um conto popular? Então, malandro, sábio e sedutor, Pedro Malazarte é um personagem famoso nos contos populares brasileiros. Então, já ouviram essa história? Vamos ouvir? Então, vamos ouvir. Cansado de andar, Pedro Malazarte chegou a uma grande cidade. Já havia se passado 2 dias desde que se banqueteara com os cegos e seu estômago dava horas. Para piorar ainda mais sua situação, estava com uma dor de dente que mal podia suportar. Mas não tinha dinheiro nem para pagar o dentista, que naquele tempo era o barbeiro, nem para comer, gastar as últimas moedas no caminho.
comprando um burrico para uma pobre velha que também ia para a cidade, mas mal podia andar. Ele ainda era bondoso, né, pessoal? Ia mergulhado em tristes pensamentos, quando passou na porta de uma padaria. Acabava de sair uma fornada e o cheiro de pão enchia o ar. Pedro Malazarte olhou para dentro e viu toda espécie de pães e bolos. Ficou com água na boca. O dono da padaria estava na porta, com seu avental branco, e parecia ter o rei na barriga. O Tom de Mofa, vendo a cara de Pedro Malazarte, perguntou-lhe: quantos pães e doces seria necessário para matar sua fome, hein? Nosso herói respondeu sem hesitar: puxa, aposto que comeria uns 100. Amigo padeiro, já deve ter percebido que não tenho nem um só tostão. A linguagem aqui, né? Tostão era dinheiro, pessoal. Mas, para lhe mostrar que sou mesmo capaz de fazer o que estou dizendo, pode mandar me arrancar um dente de 4 raízes se eu não comer 100 pães e doce. Veja só, pessoal. Arrancar dente sempre foi coisa que dava medo. Divertido com a aposta, o dono da padaria mandou Pedro Malazarte entrar e serviu-lhe os mais finos produtos do seu estabelecimento. Pãezinhos de queijos e broas, bolos, doces, Maria moles e tudo mais. Nosso herói estava mesmo com uma fome de lobo e conseguiu comer sem maior esforço uns 4 pães, 2 ou 3 broas, algumas roscas e 4 ou 5 doces. Dando-lhe por satisfeito, virou-se para o padeiro. Não é que não consigo nem olhar mais para os pães e doce? Prontamente, o outro agarrou pelo braço e levou ao barbeiro. Amigo barbeiro, trate de arrancar por minha conta o dente de 4 raízes desse malandro. Então, pessoal, vocês percebem aqui, neste conto, não é, o quanto Pedro Malazarte era malandro, não é? O nome já diz, não é? Então, nas suas andanças pelas cidades, ele aprontava. E esse conto, que é mais antigo, eu trouxe também para fazer essa relação. É interessante porque esse conto inspirou outras histórias. E aí, quando lemos a peça, o livro O Alto da Compadecida, nós temos um personagem que foi inspirado a partir desse conto popular, pessoal, que foi a história de Chicó, não é? Quando Chicó aparece lá no Alto da Compadecida, ele é presepeiro e gosta de enganar do mesmo jeito que Pedro Malazarte. E aí vocês percebem a importância de ser contado, escrito os contos e passado de geração em geração, porque estes contos inspiram outros escritores. E aí é tão interessante vivenciar, rememorar, não é? Toda essa história, todo esse contexto aqui, porque este conto, ele é um conto antigo, só que ele se rejuvenesce toda vez que ele é lido, toda vez que ele inspira alguém a construir outro conto. Então, hora de praticar. Agora eu gostaria de levar vocês para essa dimensão, não é, de prática. Pesquise um conto, organize uma roda de conversa, conte e discuta cada parte do conto com seus amigos. É interessante perceber o comportamento, como é que esse personagem agia, qual eram as suas peripécias, suas astúcias dentro daquela história que ele está construindo, não é? Então é importante perceber as ações também dos outros personagens. Minha gente, escrever, ler, pesquisar.
ler e escrever, produzir um outro material, é uma riqueza muito grande. Então, vamos fazer essa trilha de conhecimento juntos? Então, eu convido vocês para isso. Compartilha com seus amigos, com a sua professora no presencial, compartilha também com os seus familiares, conta um conto para alguém, isso é muito legal. Então, eu vou passar para a professora Viviane se despedir aí de vocês. Oi, gente, deu tempo aqui de voltar no chat, viu? Mas hoje eles ficaram bem acanhadinhos. Ó, eu gostaria de lembrar também que eu estava escutando a professora Adriana contar a história de Pedro Malas Artes e é importante para a gente refletir sobre quais são os limites da gente, né? A ganância, será que, por exemplo, ele quis sem doces. Será que ele conseguiria comer sem doces? Ele disse que a fome dele estava muito grande. Aí ele pensou que sem doce seria o suficiente. E a gente para pensar também sobre o exagero, né? Sim. Que está em Pedro Malas Artes, está também em Chicó, no Alto da Compadecida, né? Tudo que Chicó faz, ele exagera bastante as histórias. Então a gente consegue perceber também a relação entre as duas personagens. Ó, a gente vai ficando por aqui, viu? Foi um prazer ficar com vocês. Espero que vocês tenham se divertido muito nessa aula. Qualquer coisa vocês podem rememorar. Mais pra frente a gente volta a falar sobre o conto popular em outra aula, tá certo? E vocês podem sempre tirar as dúvidas aqui no chat. Um cheiro. Então, pessoal, é isso mesmo. Concordo em número, gênero e grau com a professora Viviane. Qualquer dúvida, fala conosco aqui, tá? No chat. E estaremos juntos caminhando nessa construção deste aprendizado. Então, um abração para todos e até a próxima, pessoal!